Caros fiéis, não sei se todos perceberam algo curioso neste evangelho com relação ao que diz nosso Senhor e ao que ele opera. Vamos então retomar o fato. Homens de fé apresentam um paralítico para que nosso Senhor o cure. Essa é a ideia. Eles sabem muito bem que Jesus é habitado por tal poder que curará tantos, então vamos apresentar a Jesus. O fato de apresentar já funciona como um pedido. É como se dissessem: Senhor, faz alguma coisa por ele. Era de se esperar que nosso Senhor operasse então o milagre da cura física. Mas não é isso que ele faz em primeiro lugar. A primeira coisa que ele diz é: os teus pecados estão perdoados. Então, perdoa efetivamente naquela hora os pecados, pelo seu próprio poder. Tanto é assim que os fariseus presentes, eles dizem: ele acabou de blasfemar. Nós somos testemunhas de que ele acabou de proferir uma blasfêmia. Porque eles entenderam muito bem que os pecados foram perdoados naquele momento pelo seu próprio poder. Ele pretende perdoar pecados pelo seu próprio poder. Ora, só Deus pode fazer isso. A questão é, caros fiéis, e nós sabemos muito bem que ele é de fato Deus, então está tudo certo. Não existe nenhuma blasfêmia. Ele, sendo Deus, pode perdoar pecados pelo seu próprio poder. Lembrando o que é o pecado, caros fiéis. O pecado é sempre negação de Deus, seja ele qual for, seja qual for a gravidade, é sempre negação de Deus. Os pecados mortais e os pecados veniais também. Nesse sentido, os pecados são ofensa feita a Deus, ofensa feita a ele. Ora, quem tem que perdoar a ofensa feita a Deus é o próprio Deus. No final das contas, ofendemos a ele, logo ele perdoa porque a ofensa foi feita a ele. Quem perdoa pecados pelo seu próprio poder é Deus. E é isso que ele acabou de fazer. Depois, secundariamente, então, ele cura, para inclusive dar uma lição aos fariseus, ele cura fisicamente o paralítico. Alguém poderia dizer: mas, Monsenhor, eu não entendi, aonde o senhor quer chegar? Vejam, normalmente ele deveria ter curado a paralisia física e depois. Mas não, a ordem que ele escolheu para operar do jeito que operou não é sem razão. Eu faço uma pergunta para continuar a nossa meditação. É claro que é uma pergunta retórica. A pergunta é a seguinte: de todas as enfermidades, absolutamente todas, qual é a mais grave? Por conta da sua significação última, inclusive com relação à vida eterna. Qual que é a enfermidade mais grave com relação às suas consequências últimas? Se você disse o pecado, você acertou. Ora, como assim o pecado? Como encará-lo como enfermidade? Simplesmente ouvindo o que nosso Senhor tem a dizer. Quando ele chama, por exemplo, os pecadores de enfermos, eu vim não para os sadios, mas para os enfermos. Para os pecadores eu vim. Portanto, os pecadores são enfermos da enfermidade que é o próprio pecado. Essa é a enfermidade deles. Ele é o médico dos corpos, é bem verdade. Ele vai curar o paralítico, mas ele é, em primeiro lugar, o médico das almas. E ele veio para isso em primeiro lugar. Eis o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Ele é o nosso Salvador. Em nenhum outro nome encontramos salvação. As Escrituras são bem claras. E a nossa salvação está na remissão dos nossos pecados. Encontramos isso no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, versículo 77. A nossa salvação está na remissão dos nossos pecados. De longe, o perdão dos pecados é a coisa mais importante que nosso Senhor veio operar. A finalidade suprema, a meta mais alta da sua ação é nos livrar do pecado, para que tenhamos comunhão com Deus e, portanto, a vida eterna, a salvação eterna. Nós sabemos isso, não é verdade? Mas voltando à minha pergunta, qual é a enfermidade que traz consequências mais graves? Vejam, eu não quero minimizar aqui, caros fiéis, por exemplo, tantas enfermidades físicas que causam dores imensas, intensas, lancinantes. Conheço pessoas, por exemplo, acamadas ou pessoas alitadas, que sofrem muitíssimo. Eu não estou falando aqui de sofrimento físico, eu estou falando de consequência para a eternidade. Vejam só, por mais que uma doença física, e mais uma vez, eu não minimizo a dor, não.
por mais que uma doença física seja assim tão dolorosa, tão importante, tão grave, num certo sentido, com relação ao que nós ressentimos, nenhuma doença física conduz à condenação eterna. Nenhuma. Nenhuma doença física ofende a Deus. Nenhuma ofensa física nega a Deus. Desculpem. Nenhuma enfermidade física ofende a Deus. Nenhuma enfermidade física nega a Deus. Nenhuma enfermidade física nos faz perder a graça que nos conduz à salvação. Nenhuma enfermidade física nos coloca no inferno. Mas o pecado, caros fiéis, nós sabemos, infelizmente, pode fazer isso conosco. Pensemos, por exemplo, naquele pecado, a expressão máxima da negação de Deus, que é o pecado mortal, nos fazendo perder a graça que é penhor de vida eterna, morrendo sem a graça de Deus, porque morremos em pecado mortal sem ter sanado essa situação, sem ter eliminado o estado de pecado mortal e voltado à graça. Ora, nós nos perdemos para sempre. E nós sabemos que as Escrituras afirmam isso certamente, a tradição apostólica oral, o magistério da igreja, essa é a doutrina da igreja de sempre. Pois bem, não tem enfermidade mais grave com relação à finalidade última do que o pecado. É a única coisa que ofende a Deus, que nega a Deus e que nos faz perder o céu se nós não sanarmos o pecado mortal pela devida reconciliação com Deus. Por isso também nosso Senhor, Ele trata em primeiro lugar das coisas mais importantes. Ele ataca em primeiro lugar aquilo que é prioridade zero. Vocês apresentam um paralítico para que eu cure da sua enfermidade física. Eu vou fazer, mas em primeiro lugar o mais importante. Não se esqueçam que eu sou o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E Ele então perdoa pecados, porque sendo Deus, perdoa pecados pelo seu próprio poder. E doravante, a reconciliação, o perdão dos pecados vai passar pela sua humanidade. Aquela humanidade que Ele assumiu, encarnando-se. Ele se fez homem sem deixar de ser Deus, e como homem, Deus opera toda essa maravilha. A remissão dos pecados passa pela humanidade que Ele assumiu, e passará daqui a pouco, pela humanidade daqueles que Ele escolheu para enviar em seu nome. Nós conhecemos muito bem o fato, o relato claríssimo nas Escrituras com relação à instituição da confissão. Vamos lembrar? No final do Evangelho segundo João. Nosso Senhor, após a ressurreição, entra naquela casa, encontra os apóstolos para lá de temerosos. Está tudo trancado, portas e janelas, porque eles estão morrendo de medo. Jesus entra, atravessa paredes, portas, porque assim pode Ele, com o seu corpo glorioso. E Ele diz aos apóstolos, a paz esteja convosco, e realiza um gesto curioso, assopra e diz, recebam o Espírito Santo. E aí vem, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem, os que vocês retiverem serão retidos. Ora, Ele não está falando aqui de ofensas feitas a eles pessoalmente. Ora, já ficou bem claro em ensinamentos anteriores que nós devemos perdoar os nossos ofensores, que devemos perdoar os nossos inimigos. Não é assim? Então não é disso que ele está falando, não é de faltas cometidas contra eles pessoalmente, mas pecados, ofensas feitas a Deus. Eles recebem o poder agora de perdoar pecados em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que esses homens foram escolhidos e foram enviados e eles receberam pela unção, receberam o poder sacramental de ordem para consagrar e para perdoar. Para consagrar o pão e o vinho, para oferecer o sacrifício eucarístico e para perdoar os pecados em nome de Jesus, absolvendo as pessoas após tê-las ouvido. E é claro que este poder sacramental de ordem para perdoar os pecados não deve se limitar à vida, à duração da vida desses apóstolos, porque afinal de contas, esse ministério é importantíssimo e sempre o será até o final dos tempos. Portanto, nós entendemos que esse poder de perdoar pecados se transmitiu aos seus sucessores e aos sucessores dos sucessores pela imposição das mãos, pelo sacramento da ordem. E nós sabemos que sacerdotes têm esse poder de perdoar pecados. Ou seja, os ministros ordenados no segundo e no terceiro graus do sacramento da ordem, os bispos e os presbíteros, padres e bispos, têm o poder de perdoar pecados
em nome de Jesus, porque tem o poder sacramental de ordem para fazer isso. É algo muito concreto, portanto, caros fiéis, que atinge a todos nós. E por que falar de tudo isso? Porque a ocasião é favorável, ela se apresenta favoravelmente para que a gente lembre que o sacramento da reconciliação era chamado na antiguidade de segunda tábua de salvação. O batismo é a primeira tábua de salvação, porque o batismo pela primeira vez apaga os pecados, nos dá a graça. Quem tem a infelicidade depois do batismo de perder a graça por um só ou mais pecados mortais, tem a oportunidade de recuperar a graça através do sacramento da reconciliação, que foi instituído principalmente para os pecados mortais, essencialmente para os pecados mortais. É claro que eu posso confessar-me de pecados veniais, é a chamada confissão de devoção. A confissão de devoção, feita com o devido arrependimento, é claro que ela, sendo celebrada com todas as condições de validade, ela é celebrada, portanto, validamente, e isso é perfeito. Tendo dito isso, eu acho que é uma boa ocasião, caros fiéis, já para ir concluindo, lembrar algumas coisas importantes com relação à confissão na nossa vida. Sendo o sacramento instituído por nosso Senhor para a nossa salvação e santificação, ora, devemos cuidar muito bem deste dom e vivê-lo com muita gratidão no coração, com muita generosidade, com as melhores disposições, como convém a cada sacramento que nós acolhemos e vivemos. Com relação ao sacramento da confissão na nossa vida, 3 coisas são importantes. 3 coisas devemos assegurar. Em primeiro lugar, a validade. Depois, a liceidade. E depois, a fecundidade. É claro que seria muito longo falar de tudo isso hoje, mas vamos pelo menos dar destaque ao que é necessário para a validade de uma confissão. Sim, porque um sacramento precisa ser válido. E se não observarmos as condições de validade, ora, infelizmente, não só, muitas vezes, vivemos um ato inválido, mas cometemos, dependendo da nossa responsabilidade, um verdadeiro sacrilégio formal. Vamos lá, o que é necessário para a validade do sacramento? Em primeiro lugar, da parte do penitente, depois eu falo do padre. Da parte do penitente é necessário, em primeiro lugar, absolutamente, antes de mais nada, o arrependimento. Não existe reconciliação sem arrependimento. A própria experiência humana de perdão e reconciliação, perdão dado e recebido e reconciliações, mostra que o arrependimento faz parte disso. Eu ofendi alguém, ofendi um grande amigo. Caindo em mim, eu digo, meu amigo, armado de humildade e coragem, vou a ele e digo, me perdoe, foi mal, me perdoe. É claro que está implícito, eu posso até dizer, mas está implícito nesse pedido de perdão, foi mal, foi tão mal que, olha, eu vou fazer de tudo para que isso nunca mais aconteça, meu amigo, nunca mais. Não é justo. Simples assim. Ora, com Deus não pode ser diferente. Para que haja reconciliação, é preciso que haja arrependimento. Contrição. O que é contrição? É a dor na alma de ter ofendido a Deus, junto com o propósito de não mais ofendê-lo. Dor na alma não precisa ser algo sensível, fisicamente sensível, nada disso. É aquela dor aqui, na consciência. Puxa, eu existo para amar a Deus e acabei ofendendo-o. Ah, não está certo isso, entende? É uma dor que se passa aqui, na consciência. E é claro que para que seja coerente com o processo, eu então automaticamente digo, Senhor, está tudo errado. Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance e com a vossa ajuda, eu não vou mais te ofender. Eu faço esse propósito, mesmo sabendo que sendo frágil e sendo negligente, eu posso cair de novo. Mas eu não quero isso. Ah, mas não quero. E eu me decido hoje a não mais te ofender. E, portanto, concretamente, para que isso se efetive, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para não mais te ofender. E eu peço, Senhor, a vossa graça, para que eu seja responsável e não negligente em te amar. Esse é o arrependimento. Sabe, tem 4 características do arrependimento que importa mesmo. Em primeiro lugar, ele tem que ser interior. Não basta dizer uma simples fórmula, ato de contrição da boca para fora. Tem que ser interior. É uma questão de inteligência que enxerga e de vontade que decide. Né? Enxerga a ofensa e se decide por não mais ofender. É interno.
Claro que isso se expressa também exteriormente, sacramentalmente. Essa contrição, ou esse arrependimento, é também sobrenatural. Em primeiro lugar, porque é normalmente movida por uma graça atual. E dois, porque tem uma finalidade sobrenatural perfeita. Se nós, então, nos arrependemos por termos ofendido a Deus, essa é a motivação perfeita. Ou então nós nos arrependemos simplesmente porque tememos ser condenados para sempre. É claro que isso é uma motivação sobrenatural, estamos falando de uma realidade sobrenatural, mas menos perfeita. É por medo da condenação que eu me arrependo. É imperfeito, mas é suficiente. Depois, a contrição, o arrependimento tem que ser universal. Universal quer dizer, tem que abarcar todos e cada um dos pecados mortais. Um só pecado mortal que fica sem arrependimento bloqueia tudo mais. Uma pessoa cometeu, por exemplo, 10 pecados mortais, se arrepende de 9, mas umzinho não, de jeito nenhum, tudo fica bloqueado. Esse arrependimento tem que ser universal assim, com relação a todos os pecados mortais, absolutamente. Ah, mas eu vejo que falta para mim algo, falta a graça então do arrependimento para aquele ali. Ótimo, ótimo, entendam. Ótimo porque eu vejo, dobremos o joelho e peçamos a Deus a graça do arrependimento sincero e total de todos os pecados. É uma graça. Está faltando? Implore. Porque se nós imploramos, pedimos a Deus por tantas coisas, e com insistência, com intensidade, com veemência, por que não pedir esta graça? Que, devo dizer, caros fiéis, é muito mais importante do que pedir favores terrenos, materiais, por mais que sejam úteis, importantes num certo sentido. Está faltando arrependimento daquele pecado? Implora, implora. Pede ajuda de Nossa Senhora. Pede ajuda de Nossa Senhora e ela vai te ajudar. Ela só está esperando isso. Que você se volte a ela para que ela te ajude a obter essa graça tão importante do arrependimento universal, de todos os pecados mortais. E arrependimento sincero. Última coisa, esse arrependimento tem que ser soberano. Reconhecendo no pecado o maior mal que tem. Ah, mas está um pouco demais. Isso não está demais, não. Porque se o pecado é ofensa a Deus, começa por aí. Não existe ofensa maior do que essa. Não existe sequer ofensa que chegue aos pés dessa. Porque acompanha comigo. Se a ofensa é proporcional à grandeza ou à dignidade da pessoa ofendida, se ela aumenta conforme a grandeza da pessoa ofendida, e Deus é Deus, Deus é infinito, mas não tem mesmo nenhuma ofensa que chegue aos pés dessa. Já por aí percebemos que é o maior mal, segundo a significação da nossa própria existência na relação com Deus. E como se não bastasse, lembra o que eu falei no início? Uma só coisa me impede de ir para o céu. Uma só coisa expulsa a graça santificante da minha alma. O pecado mortal não é enfermidade, não é pobreza, não é feiura, não é falta de cultura. É o pecado mortal. De longe, por conta da sua consequência e da sua significação, é o maior mal que tem. Isso é o que significa, reconhecendo isso, do fundo do coração, com a mente, com o coração, com a vontade, isso é o que significa contrição soberana. Vejam só quanta coisa importante com relação ao arrependimento. Depois, tem uma outra coisa também que a gente deve viver com muita atenção. A confissão, efetivamente. Nós nos armamos de arrependimento, agora nós confessamos. Declaramos os pecados na confissão individual, auricular. Nós declaramos. O que, em primeiro lugar, o que obrigatoriamente? Os pecados mortais. Os pecados mortais são matéria obrigatória da confissão e eles devem ser indicados todos. Todos aqueles que eu cometi, de que tenho lembrança, é lógico, de que tenho lembrança. Nada vai omitido, nada deve ser escondido, com risco de invalidar a confissão. Eu digo todos segundo, atenção, caros fiéis, segundo espécie número. Espécie quer dizer, o que eu fiz exatamente? Eu vou pegar um exemplo aqui. Suponha que uma pessoa venha à confissão e diga, eu pequei contra o 6º mandamento. Tá, até agora não disse muita coisa não. O que exatamente? Tá bom, padre, eu pequei cometendo um adultério. Pronto, já temos a espécie. Cometi um adultério. Suponha esse caso. Aí a pessoa, de repente, se sente obrigada a entrar em detalhes. Não. Olha, eu liguei, eu convidei, fizemos isso e isso. Não. Esses detalhes não interessam e não devem ser ditos, esses detalhes. Basta dizer adultério. E uma coisa ajuda muito, é muito importante, para que a gente entenda a gravidade.
Há o adultério simples e o adultério duplo. Por exemplo, um homem casado vai com uma mulher e essa mulher é solteira. Adultério simples. Ele é casado e vai com uma mulher casada, adultério duplo. Geralmente o padre, quando se trata de casos assim, ele mesmo faz a pergunta para que a gente tenha essa precisão que é importante. O adultério duplo traz algo a mais do que o adultério simples. Entendem? Então, a indicação da espécie. Adultério, fornicação, no caso do sexto, e os outros, eu não vou fazer a lista aqui. Não é? Além da integridade específica, além de dizer direitinho e com objetividade, sem detalhes inúteis, a espécie do pecado, é necessário também garantir a integridade numérica. O Código de Direito Canônico atual, como o Código de Direito Canônico anterior, nos lembra esta obrigação de dizer os pecados mortais segundo espécie e número. Padre, eu cometi tal pecado mortal e foram 3 vezes. Pronto, está fixado. Pensem no exemplo precedente. Eu cometi um pecado de adultério, padre, e foram 3 vezes. Vejam, em menos de 5 segundos ele confessou tudo. É isso, simples assim. É claro, o arrependimento deve preceder e acompanhar, não é? Esta acusação. E acompanhar a pessoa ainda depois. Mas, padre, vamos ser sinceros, às vezes a pessoa vem não tendo se confessado durante 20 anos, como é que vai fazer? Simples, ela apresenta, olha, durante 10 anos eu vivi uma situação assim, ok, já entendemos o que aconteceu. E durante 10 anos eu pratiquei esse tipo de pecado e a frequência média era mensal, pronto, fixou. Ou então você vai confessar algo mais recente e não lembra exatamente o número, diga algo aproximado, o mais próximo que você puder. A isso nos, mais do que convida, nos obriga a igreja quando nós confessamos. E sabe, caros fiéis, deixa eu dizer uma coisa muito importante, tenho percebido que muitos, quando vem a confissão, desconhecem isso, que não é uma opinião de um padre, que é algo que a igreja pede, ensina ao longo de séculos, e faz disso, inclusive, uma norma canônica certa. Bem? É claro que isso tudo, a integridade específica e numérica, influem na validade. Se eu, de maneira proposital, me omito em garantir tais integridades, eu estou colocando em risco a validade. Uma outra coisa, a terceira, com relação ao penitente. Normalmente, o padre dá a penitência para que os pecados perdoados sejam expiados, ou seja, para que as penas temporais devidas ao pecado sejam expiadas. É isso, o pecado está perdoado, mas ele deixa consequências, as penas temporais devidas a ele, que são expiadas pela penitência, por toda a penitência, por toda a expressão de amor, mas aquela ali contribui, aquilo que o padre pede é para fazer. Portanto, depende da validade da confissão, a decisão no coração de fazer o que se pede. Como penitência tem isso, no coração, sim, vou fazer, quero fazer, me decido a. Tudo bem? Para concluir, você não vai longe, né? O que é necessário da parte do padre para que haja a validade da confissão? Agora é mais comigo, né? Em primeiro lugar, que ele seja padre de verdade. 2, que ele tenha intenção de fazer o que a igreja faz nestes casos, absolver, quando há condições para isso. 3, que ele diga direitinho a forma da confissão, não invente uma fórmula. Que ele diga pelo menos, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diferentemente do batismo, a menção à Santíssima Trindade não é necessária. Basta que diga para a validade, eu te absolvo dos teus pecados. Pelo menos isso. Claro que depois tudo mais, dependendo do que for, é necessário para a liceidade. Entende? Então que o padre tome cuidado. Eu lembrava nessa manhã, por exemplo, algo que angustiava o coração do meu padroeiro de congregação, São Vicente de Paulo. Naquela França do século XVII, os padres queriam ficar em Paris. E os melhores ficaram ali em Paris. Os coitadinhos ali que tinham uma formação precária iam para a zona rural. E esta era a região de missão de São Vicente de Paulo. Um dia chegando ali, querendo confessar-se, sim, porque a gente tem que se confessar, e com frequência, a igreja nos pede a nós padres e religiosos que nos confessemos com frequência.
por causa da importância da confissão, não só por conta da reconciliação com Deus, mas pelo acréscimo de força no combate ao mal que a confissão bem feita traz. Queria lembrar nesse sentido que o próprio São Vicente de Paulo, no final da sua vida, se confessava muito frequentemente. Que São João Paulo II também, no final da sua vida, se confessava muito frequentemente. Por quê? Porque tinham coisas pesadas para resolver? Não. Eram essencialmente confissões de devoção. Estou supondo isso. Mas eles sabiam muito bem que a confissão, como, claro, cada sacramento segundo a sua especificidade, a comunhão eucarística bem feita traz para nós uma força adicional na luta contra o mal. Nos ajuda a resistir aos pecados mortais, uma comunhão bem feita. Uma confissão bem feita também vem acrescentar mais força àquela que já tínhamos para resistir ao mal. Reparem que são os sacramentos que nós podemos receber de maneira frequente. Maravilha! Não é? Então, ele foi se confessar a São Vicente de Paulo e ele ficou admiradíssimo e assustado, porque o padre não sabia a fórmula de absolvição. Ele falou, mas assim não dá. E não sei se ele disse ou pegou um papel, escreveu, entregou, falou, olha, sempre que vier, lê isso aqui. Olha. São Vicente de Paulo tocou com o dedo a necessidade de se formar bem os padres. E ele, praticamente um século depois do Concílio de Trento, foi um dos que colocaram em prática aquela decisão maravilhosa daquele mesmo concílio de criar seminários para a boa formação dos padres. Quando nós lemos a coleta da missa de São Vicente de Paulo, não está dito ali que ele é apenas padroeiro da caridade para com os pobres. Ele também é padroeiro da caridade no sentido de favorecer a boa formação dos padres. Pois bem, mas para completar. Então eu disse que o padre deve ser padre, deve ter a intenção de fazer o que é para fazer, deve dizer o que é para dizer e ter a jurisdição. A jurisdição, a faculdade, a autorização, a permissão que vem do seu bispo para poder absolver. Um padre tem que ter uso de ordens, ele tem que ter a jurisdição para poder perdoar os pecados validamente. É claro que, para a tranquilidade geral, caros fiéis, quando um fiel, por exemplo, tem um padre sem uso de ordens, um padre que é padre, não é? E o fiel se aproxima, ignorando completamente essa ausência de jurisdição, por conta deste erro, a igreja supre. Né? O poder de suplear. A igreja supre essa falta e está tudo certo. A confissão é válida, porque afinal de contas o fiel não tem culpa dessa coisa. Mas o padre sabe o que ele está fazendo. Agora, se o fiel sabe que aquele padre não tem jurisdição, não tem uso de ordens, então a confissão é inválida. Se ele desconhece, sem culpa dele, então a igreja supre essa falta de jurisdição e a confissão é válida, observando tudo mais. Caros fiéis, foi longe, não é? Mas sabe, são raras as ocasiões que a gente tem de apresentar num só momento, numa só ocasião, tantas informações úteis, muito importantes para a nossa vida cotidiana. Não basta dizer, vamos recorrer aos sacramentos, vamos confessar, não basta isso, tem que dizer, vamos confessar bem, vamos recorrer bem aos sacramentos com as melhores disposições. É o que eu dizia há um tempo atrás. Não basta simplesmente reze, não, é preciso dizer reze bem. Não basta dizer confesse-se, mas confesse-se bem. Vou encerrar com isso aqui. Eu já vi muita gente dizendo assim, por exemplo, uma esposa aflita porque quer que seu marido se confesse. E diz, olha, padre, ele quer se confessar. E o marido fala, como assim? Primeiro que ele tem que querer, é algo pessoal. Entende? Ele tem que querer. E não basta, por exemplo, a esposa dizer, vá se confessar, mas ela tem que ajudar, então, a fazê-lo de maneira perfeita. Escuta, eu quero muito que você se confesse, eu me preocupo com você. Afinal, o sacramento do matrimônio se destina ao auxílio mútuo no processo de santificação dos cônjuges. Eu quero muito que você se santifique. Então, sim, vá confessar, mas confesse-se direito. Não se esqueça de orar pedindo arrependimento. Aí sim, cara esposa ou caro marido, com relação ao seu cônjuge, a obra está completa. Confesse-se, mas confesse-se bem. E claro que isso vai acontecer quando nós abrimos o coração ao auxílio celeste, que vem de maneira especial pela intercessão de Nossa Senhora. Assim, Nossa Senhora do Rosário, ajudai-nos sempre a confessarmos-nos bem. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.